O apartamento 302 sempre fora igual aos outros. Piso de madeira antiga que rangia sob os pés, janelas que resistiam em abrir e fechaduras que exigiam força e jeitinho. Era o tipo de lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo som do elevador, rangejando ou pelo rádio de algum vizinho nostálgico. Foi por isso que Juliana estranhou tanto quando notou a porta. Uma porta onde nunca existira nenhuma. Ao lado do armário embutido da sala, entre o interruptor e a estante de livros, havia agora uma estrutura de madeira escura, com uma maçaneta de ferro oxidado e uma pequena inscrição entalhada. Use apenas se for absolutamente necessário. Ela piscou, esfregou os olhos, chegou a pensar que fosse algum sonho. Mas não era. A porta estava ali, sólida, imóvel e trancada, como se sempre tivesse feito parte daquele cômodo. Nos dias seguintes, Juliana tentou racionalizar. Talvez algum antigo morador tivesse instalado uma passagem secreta. Talvez fosse uma brincadeira macabra de algum vizinho. Mas nada explicava como ela só havia notado agora. Nenhum plano do prédio, nenhuma marca no chão, nenhuma memória. A porta simplesmente surgira como um intruso silencioso. E o pior, agora ela sentia que era observada por ela. Era como se aquela entrada invisível tivesse consciência, como se estivesse esperando algo. Ela passou a ouvir ruídos baixos vindos do outro lado. Sussurros, gemidos longínquos, o som de alguém arrastando os pés por um chão desconhecido. Mas ao encostar o ouvido, tudo cessava, como se a própria porta prendesse a respiração. No quinto dia, Juliana encontrou a chave. Estava dentro de uma das gavetas da cozinha, num pequeno envelope pardo, sem remetente, sem carimbo, sem lógica. Era uma chave pesada de metal fosco, com o mesmo símbolo entalhado da inscrição na porta, uma espécie de círculo riscado com um traço vertical semelhante a um olho fechado. O impulso foi imediato. Ela queria usar, como se algo dentro dela a empurrasse para frente, murmurando que do outro lado haveria respostas. Mas ao mesmo tempo, o medo que sentia era como um nó em sua garganta. Não era um medo qualquer. Era o tipo de medo que antecede uma tragédia. Como se abrir aquela porta fosse mais do que um erro, fosse um pecado. Naquela noite sonhou com uma sala vermelha. No centro, a mesma porta, mas do outro lado, alguém chorava. Não uma criança, não um adulto. Era algo entre os dois. O choro ecoava, como se não pertencesse a um corpo, mas a uma casa inteira. E então, no sonho, ela abria, sempre abria. Quando acordava, o som do choro ainda reverberava nos azulejos do banheiro, nos armários da cozinha, nas rachaduras do teto. A porta nunca tinha sido aberta de verdade, mas já estava afetando tudo ao redor. Juliana acordou com o coração disparado e a respiração curta. As imagens do sonho ainda giravam em sua mente. A sala vermelha, o choro, a porta. O dia lá fora seguia normal. Mas dentro de casa, o ar estava mais denso. Tudo parecia mais abafado, como se algo invisível comprimisse as paredes do apartamento. Ela tentou ignorar, seguiu com sua rotina, mas a presença da porta era impossível de ignorar. Ela estava ali, imóvel, imperturbável, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde Juliana cederia. E foi o que aconteceu naquela mesma tarde, sem avisar, sem planejamento, sem lógica. Ela apenas pegou a chave, caminhou até a porta e a enfiou na fechadura. O som do clique foi seco. A maçaneta girou com facilidade. Por um instante ela hesitou. Depois empurrou devagar. A porta se abriu com um rangido profundo. E do outro lado não havia parede, não havia armário, não havia o outro lado do prédio. Havia um quarto. Era um cômodo estreito, iluminado por uma lâmpada de teto que piscava em intervalos irregulares. As paredes eram de concreto cru e manchado, e havia cheiro de mofo, de madeira podre, de algo esquecido há décadas. Mas o mais perturbador era o que havia no centro.
Um berço antigo de ferro enferrujado, com um cobertor manchado jogado sobre o colchão. O berço se mexia sozinho, num leve vai e vem, como se embalasse um bebê invisível. Juliana não sabia. Se gritava, se recuava, se avançava. Algo nela dizia que aquilo era uma armadilha, mas outra parte, mais profunda e sombria, sentia uma estranha familiaridade com tudo aquilo, como se já tivesse estado ali antes, como se aquele quarto fosse uma parte esquecida de sua própria memória. Quando ela pisou dentro do cômodo, a porta se fechou atrás dela. Não com violência, apenas se fechou, e o som do tranco foi como um veredito. O ar ali era mais frio, mais úmido, mais denso. No canto, uma cadeira de balanço começou a ranger. Juliana se virou bruscamente. Não havia ninguém, mas a cadeira se movia, e então ela ouviu o mesmo choro do sonho, vindo de algum lugar além do berço. Era um som humano, mas distorcido, como se tivesse atravessado distâncias demais para chegar até ali. Ela se aproximou do berço com o coração na garganta. Lentamente puxou o cobertor. Estava vazio, mas debaixo do colchão havia algo. Uma fotografia antiga, desgastada, de uma mulher segurando um bebê. A mulher era idêntica a Juliana. Ela cambaleou para trás, tentando entender. Era uma brincadeira? Uma montagem? Alucinação? Mas não. Era real, a textura do papel, o cheiro de coisa velha. Na parte de trás havia uma anotação escrita à mão: volte antes que ele acorde. Mas quem? Voltar para onde? O choro agora ecoava mais alto, como se o quarto estivesse ampliando os sons, reverberando cada lamento. Juliana correu até a porta, girou a maçaneta. Nada estava trancada. Quando se virou, o quarto já não era mais o mesmo. O berço havia desaparecido, a cadeira também. As paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali, arranhando o concreto com desespero. E no centro da sala, de pé, havia uma figura. Ela era baixa, encurvada, coberta por um manto negro que escondia o rosto. Seus braços eram longos demais e de suas mãos pendiam dedos finos, pontiagudos. A criatura não se moveu, mas Juliana sentiu como se fosse engolida por sua presença. E então ela falou, não com palavras, mas com uma voz que soava direto na mente. Você já esteve aqui antes, Juliana, e nunca deveria ter saído. Juliana recuou, mas a criatura não avançou. Ela apenas a fitava com aquela presença opressora, quase tangível, como se o próprio medo tivesse forma e peso. O cômodo tremia, as paredes estalavam, e as marcas de unhas agora pareciam se mover, crescendo sozinhas, formando palavras que Juliana não queria entender. Mas a mensagem se formava, nítida. Você é o elo que falta. O som do choro havia cessado, substituído por um silêncio ensurdecedor, pesado, quase sólido. O tempo ali dentro não parecia seguir as regras do mundo real. Juliana sabia, no fundo, que se não encontrasse uma saída, não haveria como voltar. Seu coração batia como um tambor ancestral, um aviso de que algo muito mais antigo e muito mais faminto se escondia atrás daquelas paredes. No chão, ao lado do local onde o berço havia estado, uma tábua solta se destacava. Ela se abaixou com cautela, puxou a madeira podre, revelando uma pequena cavidade escura. Lá dentro, encontrou algo inesperado, um espelho de moldura oval, antigo, embaçado, com rachaduras como teias. Ela o retirou, e assim que seus olhos encontraram o reflexo, o quarto inteiro pareceu se dobrar sobre si mesmo. Mas o reflexo não mostrava apenas a sala, mostrava outro lugar. Um hospital antigo, corredores vazios e uma mulher, a mesma da fotografia, caminhando com pressa, segurando algo enrolado em panos. Atrás dela, homens de jaleco gritavam ordens em uma língua estranha e um alarme soava. O espelho mostrava aquilo como se fosse uma transmissão ao vivo de outro tempo. A mulher corria até uma porta de emergência e desaparecia. Juliana sentiu uma fisgada na cabeça,
como se sua mente estivesse sendo forçada a lembrar de algo enterrado. Um nome ecoou em sua mente: Instituto Psiquiátrico Santa Ruth, Setor 4B. Ela nunca ouvira esse nome conscientemente, mas algo em seu corpo reagiu com terror. Nesse momento, a criatura se moveu, lentamente, sem tocar o chão. Ela esticou um braço, apontando para o espelho. A voz voltou, rastejando como serpente pelos seus pensamentos. É hora de lembrar o que você fez. Juliana viu seu próprio reflexo se transformar. Já não era ela mesma. Era a criança da foto. Era a mulher do hospital. Era todas as versões de si fundidas em uma única linha temporal que se partia como vidro. No espelho, viu a si mesma caminhando por um hospital em ruínas, entrando em uma sala coberta de sangue seco, abrindo uma gaveta e encontrando o espelho. Era um ciclo, um laço, um feitiço, uma maldição. Não importava. Ela agora entendia. Aquela porta no apartamento não havia aparecido por acaso. Ela havia chamado por ela. O espelho começou a vibrar em suas mãos. A criatura começou a se desfazer, dissolvendo-se em fumaça, mas sua voz persistia. Feche a porta, ou outras abrirão. Juliana não pensou. Correu até a porta que a levara até ali. Para sua surpresa, ela estava aberta. Atrás dela, o apartamento parecia normal outra vez. Mas ao cruzar o limiar, algo ficou para trás, como se uma parte dela tivesse sido arrancada e deixada no quarto. O espelho desapareceu de suas mãos. A porta se fechou atrás dela. Simplesmente deixou de existir. Nos dias seguintes, Juliana tentou seguir com a vida, mas toda vez que ela passava pelo corredor onde a porta estivera, o espelho do banheiro embaçava sozinho. E em meio ao vapor, uma única frase sempre surgia escrita no vidro: a primeira porta foi fechada. Faltam duas. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.